Tudo bem, pessoal? Eu sou o Diogo, professor de Química, e na aula de hoje a gente vai aprender a interpretar e montar equações químicas. As equações químicas nada mais são do que representações do que acontece, né, na nossa natureza. A gente observa fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia e a gente tem que, de alguma forma, conseguir interpretar isso, né, ou escrever isso, ou mostrar isso de uma maneira simbólica. Então nada mais é do que você transformar fenômenos macroscópicos e transportar esse conhecimento a um nível simbólico. Tá? Essas equações são chamadas de equações químicas, mas também podem representar fenômenos físicos, como por exemplo mudança de estado físico. Você pega uma substância que está no estado sólido e de repente ela passa para o estado líquido, por exemplo. Tá? Toda equação química é dividida basicamente em duas partes: a parte dos reagentes e a parte dos produtos. E sempre os reagentes virão, né, antes dos produtos. E a seta, né, essa parte do meio aqui, sempre vai apontar para os produtos. E logo mais a gente vai entender cada pedacinho dessa equação. Tá? Essa equação aqui em cima, por exemplo, a gente pode ler da seguinte forma: A reage com B, produzindo C e D. Ou A misturado com B produz C e D. Ou A mais B produz C e D. Então existem várias formas de você ler essa equação. Ou de uma forma passiva. C e D são produzidos por A e B. Entendeu? Alguma coisa assim. C e D foram produzidos a partir da mistura de A e B. Tá? Note que para que você tenha uma equação química, deve ter pelo menos um reagente e um produto. Tudo bem? Pode ter mais do que um reagente, mais do que um produto, mas tem que ter pelo menos um reagente e um produto. Por exemplo, você tem aqui, ó, ácido clorídrico aquoso reage com a base NaOH, né, ou hidróxido de sódio, produzindo NaCl aquoso e H2O líquido, água líquida, né? Aí varia, se você souber os nomes das substâncias, ok, tá ótimo, mas se você não souber, provavelmente o exercício vai te passar dependendo do nível que você tiver. Tá bom? Para nono ano, normalmente, vocês ainda recebem as estruturas prontas, exceto essas mais simples como água, gás oxigênio, gás carbônico, etc. Tá? Outro exemplo, o carbonato de cálcio sólido se decompõe, né, com a presença de calor, produzindo óxido de cálcio sólido e gás carbônico, ou dióxido de carbono. Tá bom? Alguns símbolos que são comumente utilizados nas equações. Essa seta aqui indica o sentido da reação, que sempre sai dos reagentes e vai para os produtos, certo? Esse mais aqui, que aparece aqui assim, ele separa e diferencia as substâncias químicas. Tudo bem? Você sabe que são substâncias químicas diferentes porque aqui tem a separação pelo mais. Tá bom? Essas duas setinhas aqui, e elas também podem ser reescritas dessa seguinte forma, ó. Ela pode ser também uma setinha assim, ó. Duas setinhas normais ou semisetas, né? Que é o que está mostrando aqui no exemplo. Né? Elas indicam que a reação é reversível. Como assim? A reação acontece nos dois sentidos, dos reagentes para os produtos, mas os produtos também voltam e se transformam em reagentes novamente. Tá? Nesse caso dessa seta, com essas duas setas reversas aqui, a gente continua chamando o reagente que está na esquerda e produto que está na direita por convenção. Mas os dois assumem as duas funções. Tá? Tanto os reagentes quanto os produtos. Esses símbolos aqui entre parênteses, que ficam pequenininhos aqui, ó, como vocês podem observar aqui, ó, S, aqui, o L, indica a situação física, né, a situação em que a substância se encontra. Por exemplo, se a substância está no estado sólido, vai aparecer um Szinho, uma substância líquida, um L, gasosa, e vapor, que a gente já estudou a diferença em sala de aula, no caso, né, para quem é meu aluno. Tá? Mas a diferença de gás e vapor, a diferença simplesmente é que um gás é gás a temperatura ambiente. Um vapor é um líquido que foi aquecido. Tá bom? E se aparecer AQ, para você entre parênteses, é porque essa substância está em meio aquoso, ela meio que está dissolvida em água. Tudo bem? Se aparecer um delta maiúsculo, né, em cima da seta, se aparecer calor em cima da seta, se aparecer uma temperatura específica em cima da seta, indica que a reação acontece com aquecimento. Certo? Ou a uma determinada temperatura. Quando aparecer um CAT, e aqui são várias coisas que podem aparecer, pode aparecer CAT ou qualquer outra coisa em cima da seta, você vai entender que é o uso de um catalisador. O uso de um catalisador é simplesmente uma substância que ela favorece a reação acontecer, então ela aumenta a velocidade da reação. Tá?
O catalisador, ele pode ou não ser consumido na reação química, mas se ele for consumido no início da reação química, no final da reação ele tem que voltar da mesma forma como ele começou a reação. Certo? Porque existem catalisadores que são consumidos, mas eles são reproduzidos ao final da reação da mesma forma como eles começaram a reação. Tudo bem? Quando aparece um lambda aqui em cima, significa que a reação ocorre com a presença de luz. Quando forem aparecer essas setas aqui, elas sempre aparecerão nos produtos, tá? Nunca nos reagentes. Essas setas aqui indicam, essa primeira seta para baixo, indica que houve a formação de um produto insolúvel no solvente, ou seja, um precipitado a partir de reagentes que eram reagentes não sólidos ou reagentes solúveis em água, tá? Mas nos exercícios vai ficar mais claro para vocês. E quando aparecer uma seta para cima ou uma seta na diagonal crescente, assim, significa desprendimento de gás, né? Ou seja, produção de um produto gasoso a partir de reagentes não gasosos, certo? E tudo que for reagente, só lembrando, está antes da seta. Vou dar alguns exemplos para vocês, para a gente representar, para a gente identificar, né, os símbolos utilizados. Se você quiser fazer por conta, dá uma pausada no vídeo e observa a tabela aqui, que eu mantive a tabela nessa tela. Aqui a gente tem nitrato de chumbo, né, nitrato de chumbo 2. Ele está, aparece o AQ aqui, indica que ele é meio aquoso. Tá? Isso aqui está dissolvido em água, tudo bem? Então ele está no meio aquoso, certo? Aqui também, meio aquoso, mesma coisa. Ó, são substâncias diferentes por conta do mais, né? Esses aqui são chamados de reagentes, porque eles estão antes da seta. Certo? Estão antes da seta. Esses aqui são chamados de produtos. Então você tem 2 reagentes e 2 produtos. Essa seta para baixo aqui apareceu porque você repara, você tem 2 reagentes que não são sólidos, que não estão no estado sólido e produzem um produto sólido. Tá? Um produto sólido. E esse produto sólido, quando os reagentes não são sólidos, é chamado de precipitado. Também tem outro nome chamado de corpo de fundo. E ainda outro nome que é chamado de corpo de chão, tá? Mas isso aqui não vem muito ao caso agora. Né? E aqui também em meio aquoso, certo? Esse 2 aqui na frente significa a quantidade de moléculas que você teve que usar nessa reação. Quando não aparece nada na frente, significa que você usou apenas uma molécula. Então fala assim, ó, uma molécula de nitrato de chumbo 2 reage com 2 moléculas de cloreto de potássio, produzindo cloreto de chumbo 2 sólido, né, ou precipitado, mais 2 moléculas de nitrato de potássio, que está em meio aquoso. Tudo bem? Lembra, quando não aparecer nada na frente, equivale a 1. Tá bom? Próximo exemplo. Você tem aqui hidróxido de magnésio sólido. Sólido, a gente já viu. Reagindo com 2 moléculas de nitrato de amônio, né, em meio aquoso. Certo? Essa reação acontece com aquecimento e produz nitrato de magnésio, certo? Em meio aquoso também. Mais 2 moléculas de amônia gasosa, né? A seta para cima, ó, desprendimento de gás a partir de reagentes não gasosos. Então você teve a produção de um gás, que é a amônia, mais 2 moléculas de água, e essa água está no estado líquido. Ok? Agora um exemplo de transformação física, né? A água no estado sólido, a gente conhece como gelo, né? Se receber aquecimento, ela vai se transformar num líquido, e se receber mais aquecimento, ela se transforma no vapor de água. Tudo bem? No estado gasoso ou vapor de água. Certo? Aqui você tem se chama ionização, né? Ionização do ácido acético. O nome disso aqui é ácido acético, certo? Ou ácido etanóico, mas vocês não têm obrigação de saber disso. Isso aqui está em meio aquoso. E em meio aquoso ele se ioniza liberando H+, aquoso, e esse íon que é chamado de íon acetato, certo? Na forma aquosa também. Tudo bem? Lembra, esse mais aqui é porque é um cátion, não tem a ver necessariamente com outras, não é porque está separando substâncias. É esse mais aqui que faz a separação entre o H+ e o ânion acetato. Beleza?
Eu coloquei mais esse exemplo aqui para vocês verem que não necessariamente vão existir a produção de produtos neutros. Aqui você tem um cátion, aqui você tem um ânion, tá bom? Mas a ideia, já adiantando para vocês, que se a carga dos reagentes é zero, se não tem excesso de carga nos reagentes, a carga dos produtos também tem que ser zero. Então você tem um positivo e um negativo, carga total zero também, tá bom? E aqui você tem mais um caso, né? Peróxido de hidrogênio, duas moléculas de peróxido de hidrogênio em meio aquoso, se decompõem na presença de luz, ó, repara aqui, ó, na presença de luz, produzindo duas moléculas de água no estado líquido mais oxigênio gasoso. E eu poderia colocar tanto gasoso aqui, né, gás oxigênio, né, quanto substituir esse Gzinho aqui por uma seta para cima. Por quê? Porque o meu reagente não é gasoso. Tudo bem? Então fica facultativo aí, opcional para vocês colocarem. Chegamos numa parte muito importante do nosso conteúdo, que é você montar uma equação a partir de um enunciado, a partir do texto. Às vezes a questão não vai te dar a equação pronta e você tem que saber montar. Tá? A melhor forma de você fazer isso realmente é praticando. É você entender, você analisar e conhecer vários tipos de enunciado para que você saiba montar a equação química mesmo. É a prática que vai te levar a você resolver. Então, se você quiser tentar resolver antes de eu resolver, pausa o vídeo e depois compara as respostas com a minha resposta, tá bom? Então vamos lá. Quando o óxido de magnésio, MgO sólido, é misturado à água líquida, ocorre a formação de hidróxido de magnésio, MgOH2, sólido. O que você tem que pensar? Ó, quando isso daqui é misturado à água, ocorre a formação disso aqui. Então, quando isso é misturado a isso, ocorre a formação disso. Então, você vai ter sempre o reagente produto. Se ocorre a formação de hidróxido de magnésio, você sabe que o hidróxido de magnésio vai ser seu produto. Então, coloca assim, ó, MgOH2. Esse parênteses aqui do lado de fora é simplesmente para você separar a fórmula do texto, tá? A fórmula do nome. Não precisa colocar dois parênteses aqui, assim, ó, por exemplo. Tudo bem? E esse parênteses de dentro, ele já sabe qual é o motivo dele. Tá falando aqui que o MgOH2 é sólido, então o que você tem que colocar? Um símbolo Szinho aqui embaixo. Aí você vai ver aqui, ó, quando óxido de magnésio sólido, né? Então, MgO sólido é misturado à água líquida, então você tem que fazer isso aqui, ó, água líquida, H2O, todo mundo tem que saber, né? Por isso que eu não coloquei aqui no exemplo. Água líquida, ocorre a formação de hidróxido de magnésio sólido, tá? Se você tá com dúvida, volta o vídeo e assiste de novo essa parte, tá bom? Exercício 2. A síntese de carbonato de cálcio ocorre a partir da reação entre o gás carbônico e o óxido de cálcio. Então, olha só. Síntese é fenômeno para produção. Produção, então a produção de carbonato de cálcio, então se estava havendo a produção de carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio vai ser produto. Qual que é a fórmula do carbonato de cálcio? CaCO3, tá? Ocorre a partir da reação entre o gás carbônico, CO2, e óxido de cálcio, CaO. O único estado físico que ele está falando explicitamente aqui pra gente é o gás carbônico, que é um gás, né? Então você colocaria o G aqui. E os outros dois você, né, não saberia dizer. Tudo bem? Mas assim, eles são sólidos, tá? Mas como o texto está falando, você não tem obrigação de colocar. Exemplo 3. A amônia, NH3, gás, é produzida. Ó, se a amônia é produzida, a amônia vai ser produto. Já coloca aqui, ó. NH3, gás. Então você põe o Gzinho aqui, ó, entre parênteses. É produzida pelo processo conhecido como processo de Haber-Bosch, em que se misturam os gases nitrogênio e gás hidrogênio, em condições específicas de temperatura e pressão. Então, como está falando que é gás nitrogênio e gás hidrogênio, você põe um Gzinho aqui do lado. Tá bom? Aí você pode estar se perguntando, mas se você já conhece balanceamento, você vai falar o seguinte, já não tem que balancear a equação? Tem, mas a gente está num processo aqui, a gente está começando a montar a equação, a gente está aprendendo a montar a equação, então não é o nosso objeto de estudo agora você fazer o balanceamento das equações, ok? Exercício 4. Um dos métodos de execução da pena de morte nos Estados Unidos é a câmara de gás. O condenado morre em poucos segundos ao inalar gás cianídrico. Então já assinala aqui, ó, gás cianídrico.
produzido pela adição de pastilhas de cianeto de potássio a uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Nessa mesma reação é também produzido sulfato de potássio, K2SO4, aquoso. Tá? Aqui teve um erro de formatação, mas esse 2, esse 4 aqui em cima e esse 2, esse 4 embaixo, eles são pequenininhos, como se fosse esse 2 aqui. Tá? Então vamos montar aqui a equação. Apesar disso aí não tem nenhum problema. Às vezes, eventualmente, vão aparecer questões assim para você tem que saber identificar a diferença, tá bom? Então, olha só. O HCN foi produzido, né? Então, HCN foi produzido. E também foi produzido, ao final, ó, sulfato de potássio. Então, é K2 pequenininho, SO4 pequenininho, tá? Então, esses dois produtos foram produzidos pela adição de pastilhas de cianeto de potássio, que é o KCN, a uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4. Só que repara, HCN é um gás, né? Então você tem que colocar o símbolo aqui de gasoso. K2SO4 está no meio aquoso, então você tem que colocar o AQ. KCN, qual é o estado físico? Como são pastilhas, né? As pastilhas são sólidas, então você coloca um Szinho aqui. E H2SO4 é uma solução aquosa, né, de H2SO4, então você vai colocar aqui. Beleza?